Rapaziada, a gente vai falar agora de um assunto bem tranquilo, intuitivo, né, na verdade, né, autoexplicativo, que é o cronograma físico-financeiro. A gente só precisa entender que cronograma físico da obra é a evolução física, é como as coisas vão sendo construídas, de fato, se materializando. E a evolução financeira é a evolução dos custos. Ah, Guilherme, mas isso não segue sempre uma regra? Cronograma físico-financeiro? Cuidado, muitas vezes eu tenho 10 mil reais para pagar nessa obra e eu não cheguei na metade da obra e já gastei 6 mil reais. Ou seja, nós estamos tendo uma discrepância entre o que está sendo executado e o que está sendo pago. N fatores, ineficiência, inalcançabilidade, se essa palavra será que existe? Mas, ou seja, não estou atingindo os preços que foram orçados, por isso meu orçamento está andando na frente da execução. Temos N motivos. E o que eu quero entender aqui? Que como parte, inclusive, de toda contratação de obras, licitações, nós temos associado um cronograma físico-financeiro, que é um dispositivo, né, que é um equipamento, um mecanismo, que permite a fiscalização e gestão do contrato, verificar se a obra está de fato andando em loco, né, físico, aquilo que está sendo pago para a contratada. É um tempo bem simples e aqui no cronograma físico-financeiro a gente vai ver, como eu disse, uma ferramenta de controle que detalha atividades físicas a serem realizadas durante a execução de um projeto, junto com o desembolso financeiro a elas associado. Fundamental, gestão do custo, planejar, controlar e monitorar a obra, então é uma ferramenta até de acompanhamento, serve de referência aqui para fiscalização. Veja que, geralmente, a forma de que se monta um cronograma físico-financeiro é o próprio orçamento detalhado, analítico, né, ou discriminado, apresentado de maneira sintética. Então aqui eu tenho o orçamento da obra, com todos os insumos serão pagos, mas eu enxugo, né, para a estrutura analítica de projeto, só os macro itens e coloco o valor deste grupo de serviços, tá? Então é uma forma sintética de se apresentar um orçamento detalhado ou analítico que, claro, também compõe as licitações, tá? Só que aqui eu uso o orçamento sintético, o valor de cada etapa do serviço e monto um cronograma. Geralmente esse cronograma, e aí já fica uma dica para você que se for trabalhar com obras públicas, licitação, coloca em tempo, né? De 30 em 30 dias, em cada mês ou semana, tá? Porque se você coloca assim, janeiro, fevereiro, março, a licitação ela pode atrasar, adiantar, então assim, seu cronograma ele não vai conseguir ser executado. Então pense em termos de... Pense que essa obra pode acontecer a qualquer momento e ela pode começar, por exemplo, no dia 15 de março. Então não coloque um mês, coloque assim, período de 15 em 15 dias, 7 em 7 dias, 30 em 30 dias, que é o mais usual. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. A gente tem primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês de obra. Essa obra vai durar 4 meses. Temos sempre o total do serviço, né, do grupo de serviço, e o percentual, às vezes, ou só percentual, às vezes, ou o custo daquele serviço. No final dessa linha, veja que todo o serviço de atividades preliminares foi distribuído 50% no primeiro mês, 30% no segundo mês, 10% no terceiro mês e 10% no quarto mês. Tenho que sempre toda a linha totalizar 100%. Enquanto em toda a coluna eu vejo quanto eu gasto naquele mês e o percentual que eu executo. Quanto eu gasto naquele mês e o percentual que eu executo. Ou seja, é bem fácil de entender. Nem sempre vem dessa forma, mas vem de maneiras parecidas. Olha assim, um cronograma. Esse aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Tudo bem. Mas para a licitação, pode ser que começasse lá em abril. Então, abril teria que vir aqui na frente. Então, não é legal colocar assim em meses, a não ser que eu reprograme isso assim que eu der a ordem de início de serviço. Como eu disse, o cronograma físico seria o avanço real da obra e o cronograma financeiro, quanto que eu espero desembolsar junto com esse avanço, tá? Então, a composição do físico e do financeiro que forma o cronograma físico-financeiro. Veja, o cronograma físico-financeiro agregará o avanço físico e o planejamento dos custos projetados para sua execução, evitando desequilíbrios indesejados. Então, tanto para um lado quanto para o outro. Para a administração pública, eu não quero que o cara fique com a obra física andando bem atrás e que se receba muito mais. Ou seja, que o cronograma financeiro esteja à frente do cronograma físico.
E tanto para a construtora é péssimo também ela avançar com a evolução física e a prefeitura não ter dinheiro para pagar. Então, o cronograma físico-financeiro, e ele geralmente ele vem com valores com o BDI, por quê? Porque eu tenho que pagar a cada mês determinado valor. E isso tem que estar no planejamento, do desembolso, da contabilidade ali do órgão que você trabalha, entendeu? Muitas vezes os recursos estão limitados. Então, se a construtora avança muito na obra física, ela gasta muito, mas o município não consegue pagar. Por quê? Porque o que foi reservado para aquele mês, o que foi empenhado e reservado naquele mês, foi o que estava previsto no cronograma físico-financeiro. Então, de repente, se a prefeitura tem muito dinheiro, ele executa, previa-se 20% naquele mês, ele executou 30% e consegue receber 30%, se a prefeitura tiver dinheiro. Mas muitas vezes ela vai falar, não consigo te pagar. Por quê? Porque eu só tenho essa reserva exatamente seguindo o cronograma físico-financeiro. Então, também toma esse cuidado. De onde vem essa montagem aqui da estrutura? Estrutura analítica de projeto, como que eu quebrei, que eu fragmentei um problema maior em etapas, em macroetapas. De onde vem essa outra tabela, essa outra coluna? Do orçamento. Qual foi o preço do orçamento detalhado, discriminado, ou também chamado de analítico, para cada um dos serviços dentro daquele macro grupo. E aí o cronograma é o prazo que se espera que a obra seja executada, tá? Mais uma vez um outro modelo aqui, olha, com a quantidade em valor e em percentual, serviço preliminar 100% no primeiro mês, fundação e estrutura, começou no segundo mês, 55%, depois 40% e depois 5%. Sempre tem que totalizar 100% da execução. Uma outra forma de apresentar aqui, olha, cronograma físico-financeiro, jamais ideal, veja que é de uma prefeitura. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, ao invés de se falar em janeiro, fevereiro, março. Tá ok? Somatório total, na mesma linha, e o percentual que representa em relação ao 100% da obra. Então temos aqui algumas formas de se apresentar o cronograma físico-financeiro que eu mostrei para vocês. Uma ferramenta, uma excelente ferramenta de controle e que está voltada também aí para a distribuição do orçamento ao longo do prazo de execução da obra. Com relação às ferramentas empregadas no planejamento e gerenciamento de uma obra, a planilha utilizada para mostrar a evolução da obra e o quanto será gasto ao longo do tempo é definida pelo nome de, claro, cronograma físico-financeiro. O cronograma de execução de um serviço de engenharia foi dividido em 5 atividades independentes, cujas percentagens do custo são A 10%, B 20%, C 40%, D 20% e E 10%. Em uma medição, constatou que a atividade A foi concluída, ou seja, 100% de A, mais 50% de B, 10% de C. Em relação ao custo total, o custo percentual da medição é de... Gente, a medição é 100% de A, 50% de B, 10% de C. A é 10% da obra, B 20%, C 40% da obra. Então eu chego, fazendo essas multiplicações, a 24% do custo total da obra naquela medição ou naquele mês. Uma obra de engenharia foi dividida em 5 etapas, independentes e duração de 5 meses. Então aqui a gente tem A, B, C, D e E, que são etapas, e o cronograma é apresentado a seguir. O contrato prevê uma retenção, olha só, de 10% em cada medição. Ou seja, são pagos 90% medidos e são reservados 10% para a entrega da obra. Isso aí a gente pode até questionar a licitude de fazer isso, mas não é o caso. Em relação ao custo total, a medição acumulada no segundo mês corresponde a um percentual de... Veja, a medição é de 90% do que foi executado, que é o que a gente vai pagar. 10% só na entrega. 100% de A, 80% de B e 60% de C. Como que eu sei disso? Gente, é o acumulado no segundo mês. Então não é só o do segundo mês, é o acumulado. É do primeiro e do segundo mês. Veja, tem 60 com 40, 100% de A. 50 com 30, 80%. 40 com 20, 60% do custo total. Então eu chego a 45% do custo total. Lembrando esse detalhe de multiplicar por 0,9 aqui na frente. A medição é a verificação das quantidades de serviços executados em cada etapa do contrato. Maravilha. As medições serão efetuadas na data prevista da conclusão das parcelas constantes no cronograma físico-financeiro. Maravilha. Faz o serviço e, na conclusão da parcela, recebe. Para efetiva medição e de faturamento, para efeito de medição e faturamento,
relativa aos serviços executados. Deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro, que será peça integrante do contrato. Considerando o cronograma físico-financeiro previsto a seguir e o procedimento de medição de obra, assinale a alternativa incorreta. O custo dessa obra é de R$ 26.300, R$ 26.300. Aqui a gente teria que somar, no caso, né? Somando toda essa coluna, 26.300, correta, ele quer que marque a incorreta. O serviço de instalação elétrica corresponde a 7,6% do total da obra. Serviço de elétrica, deveria dividir então 2.000 pelo total da obra. A gente vai ver que de fato é isso. Ao término do mês de abril, somente os serviços iniciais, estrutura, alvenaria e cobertura estarão totalmente concluídos. Término do mês de abril, veja, 100% serviço inicial, 100% da estrutura, 100% da alvenaria, 100% da cobertura. Ok, serviços iniciais, estrutura, alvenaria e cobertura. Após a realização da medição do mês de abril, a obra estará aproximadamente 80% executada. Após a medição do mês de abril, então medir abril, tenho que somar todos esses valores aqui, daria aqui 3 com 8, 12, 13, 14, 15, 16, quase R$ 20.000, aproximadamente 80%, provavelmente está ok, já que o gabarito é a letra E. Na medição referente ao mês de abril, será faturado 4.550. Como é que eu sei que o mês de abril, o faturamento é de 4.550? Bom, o mês de abril está aqui, é multiplicar 40% vezes 6.000, 25% vezes 5.000, 50% vezes 3.000. Está aqui, o total na medição será faturado o valor, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui, isso aqui é em março, por isso aqui está aqui, errado. O total faturado será 5.150, portanto a incorreta é essa. No mês de março é que o faturado vai ser 4.550, como a gente viu aqui. Bom, bem simples, né? Bora lá. O documento que contempla as referidas informações e que serve como instrumento para tomar decisão pelo engenheiro responsável pela obra denomina-se. Que informações são essas? Na elaboração do planejamento de obra é fundamental documentar diferentes informações, como atividades a serem desempenhadas e recursos necessários para cada atividade, para que sejam definidos, por exemplo, prazo para execução da obra e valores a serem desembolsados em cada uma das suas etapas. Prazos e valores, serviços e preços, cronograma físico-financeiro. O cronograma físico-financeiro auxilia na estimativa dos recursos orçamentários necessários ao longo de cada exercício financeiro e após o início de obras. Então, sempre que o prazo e as respectivas etapas de execução forem alterados, haverá necessidade de se adequar ao cronograma físico-financeiro, de modo que ele reflita as condições reais do empreendimento. Correto? A gente faz um planejamento, elabora um cronograma físico-financeiro, que de fato, na realidade, pode ser necessário o quê? Atualização, alteração. Por quê? Não consegui, teve algum problema, a obra foi interrompida, suspensa, ou a obra andou mais rápido do que o previsto. Bom, se há alteração no andamento físico da obra, vai ter alteração nos gastos, vai ter que se fazer uma correção ali, né, uma adequação do cronograma físico-financeiro à real necessidade, para que o município se prepare e para que, claro, o construtor também siga aquilo que foi previsto. Bom, o cronograma físico-financeiro de uma obra permite obter as informações sobre o andamento de uma obra listadas a seguir, à exceção de uma. Bom, cronograma físico-financeiro, prazo de início e término de cada atividade. Tem. Custo mensal? Tem. Duração? Tem a estimativa. Desembolso realizado ao longo da obra? Sim. O que não mostra é a relação de dependência entre as atividades. Isso aí a gente precisaria colocar um diagrama de rede ou um diagrama PERT-CPM, onde a gente consegue extrair a interdependência e o caminho crítico. Maravilha. Figura a seguir mostra o cronograma físico-financeiro de uma obra de engenharia cuja duração é de 10 meses. Está aqui, 10 meses. Os valores são expressos em reais. A atividade que possui maior relação custo total por tempo é de... Bom, cada atividade está aqui. Veja o custo total de cada uma das atividades. Agora, o prazo, como é que eu sei o tempo de cada atividade? Aqui, 1 mês.
serviço preliminar. Demolição, 1, 2, 3 meses. Olha aqui, drenagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, dividindo o custo total pelo número de meses, eu pego e vejo aqui, né, que pavimentação teve um custo de R$170 mil por mês, ou seja, custo total por tempo total de execução é o mais elevado para esse serviço, 170. Supondo que você tenha que verificar o valor que foi pago até o final do terceiro mês, até o final do terceiro mês, o cronograma físico-financeiro apresentado abaixo. Assinale a alternativa que apresenta o valor correto desse montante. Gente, nada mais do que, até o terceiro mês, 100% de 1.000, 100% de 3.000, 60% de 2.500, 30% de 1.500 e 10% de R$4.000. É só somar R$6.350. Olha só, considerando a tabela apresentada para uma obra civil pública, o cronograma físico-financeiro mostra os primeiros 5 meses. Ora, preste atenção, mostra os primeiros 5 meses de evolução. Não mostra tudo. Com as informações obtidas da tabela, pode-se afirmar que o valor acumulado medido da obra nos 3 primeiros meses ultrapassa 50% do seu valor global. Eu nem sei qual é o valor global porque não aparece aqui. Então, não há sentido, não sei. Só mostrou 5 primeiros meses. Então aqui eu não posso afirmar nada sobre isso. O canteiro e as fundações poderiam ser excluídos, pois tem pequeno valor perante o valor total da obra. Ah, é? Então eu não vou executar nem canteiro nem fundação? Óbvio que não. Tenho que executar. As fundações deverão ter aditivo de valor, pois o valor orçado está abaixo da porcentagem média adotada em obras públicas. Não faço nem ideia qual é o valor da porcentagem adotada em obra pública. Não existe isso, cada projeto é um projeto, embora tenha ali uma estimativa, né, das etapas do projeto, mas nada oficial. A alvenaria tem início no terceiro mês da obra, pois deve respeitar um mínimo de 20% dos serviços iniciais. Opa, a alvenaria está aqui, início no terceiro mês, tá ok. Agora, ela precisa respeitar serviços iniciais que tenham sido executados, pelo menos 20%? Não, eu sequer tenho aí a interdependência entre as atividades, pelo menos não consigo ver isso no cronograma físico-financeiro. Não é aparente no cronograma físico-financeiro, teria que ter um diagrama de rede. O cronograma é estruturado em função da evolução física da obra, respeitando a sequência dos serviços a serem executados, podendo ser executados em paralelo. Sim, muitos serviços vão poder ser executados em paralelo. Eu não sei disso, não posso afirmar nada sobre o paralelismo de atividades se nós não estamos falando aqui de diagrama de rede. Eu não vejo interdependência ou dependência no cronograma físico-financeiro. Então, a princípio, pode ser executado em paralelo. Essa questão é a mais legal do Instituto Consulplan. Ela te dá alguns gaps na tabela e diga, observe a tabela a seguir. É possível inferir que o valor de A5 é... Onde está A5? Exatamente aqui, ó. Tem o custo total e aqui eu tenho o custo acumulado, mês a mês. Aqui eu tenho o custo total por mês. Então fica muito simples, né? Eu vou vindo aqui, olha. Olha, fundação tem que totalizar. Não sei. Então eu não conseguiria ver só com a fundação. Ó. Tem a 1 e a 3 aqui. Beleza, não consegui identificar. Tudo bem. Posso começar por algo que eu consiga identificar. Veja a estrutura, por exemplo. Eu tenho o custo, 100 mil reais. Gastei 50 mil aqui, então aqui obviamente tem que ser o quê? 50 mil, porque tem que somar nessa linha 100 mil reais. Se aqui tem que ser 50 mil, quanto tem que valer a 7? Opa, no quinto mês é 50 com 20. A 7, 70 mil. Ó, que legal, já preenchi 2. Quero saber a 5, né? Quanto que vale a 5? Ó, 30 mil no mês 3 de fundação, mais um total aqui de 30 mil. Esse aqui é o desse mês. Quanto que eu tenho que ter em A3? Pô, o total do mês 2, 30 mil. Só tem um serviço, que é A3. Opa, então ele vale 30 mil. Maravilha. Quanto que vale A1? Ora, A1 de fundação é 30 com 30. Tem que valer 60. Quanto que vale A2? Opa, A2 é o somatório disso aqui tudo. 20 com 60, 80, com 100, 180, com esse 20 aqui de baixo, 200, 240, 280, 320. 320, se eu não errei a conta.
Opa, quanto que vale A4? Opa, 30 com, na verdade, 20, que é do primeiro mês acumulado, mais 30, 50. 50 mais 30, 80. E a gente vai no acumulado aqui também, posso somar, inclusive, essa linha toda. Veja, 300, na verdade aqui, 300 mais 20, o acumulado vai dar 320. Somando essa linha toda aqui, que é o total de cada mês, também tem que dar 320, que já está escrito aqui. Preenchido já, eu sei que valia o A6, 80. Desculpa, o A5, que foi o gabarito, 80, mas poderia fazer inúmeras perguntas em relação a esses gaps que foram deixados no cronograma físico-financeiro. Falei que é rápido, simples e, de fato, fácil. Mas tá aí, aula dada, e espero que você não erre questões sobre isso.